Fala pessoal, entrando aqui no canal das PEDs, Cláudio Sobral, Sobral Sucesso. Deixa eu enviar aqui para o pessoal. Hoje a gente vai ter uma live especial aqui para as PEDs com a Mimulus, grande Jomar Mesquita, que daqui a pouco está entrando aí para falar com a gente e falar um pouco sobre as PEDs aqui, que as PEDs não só está limitada a Sobral, né? Então temos a Nelly, que é a presidente das PEDs, temos eu, Cláudio Sobral, que sou presidente do Conselho Fiscal, Juliana Catarini, Wagner Brasil, que você já conhece, Anesca França, Gisele, André Felipe, Jânio, Everaldo Lins, Luiz Gustavo Villanova, né? Essas são as pessoas que compõem hoje a diretoria das PEDs. E hoje a gente com a grande live, né, de um profissional aí que eu sou suspeito de falar, que é o Jomar Mesquita, um dos maiores referências da dança de salão, que se diz respeito a espetáculos, formação de profissionais e formação de alunos. Então, um cara que trabalha em todas as áreas da dança de salão e hoje vai dar um pouquinho da sua presença aqui, respondendo perguntas relacionadas a professores de dança e gestor de dança. Essa briga que existe na dança de salão e que a gente vai falar um pouco no bom sentido, né? Essa briga no bom sentido. Daqui a pouco ele está entrando aí. E espero que vocês gostem. Vai ser uma live muito interessante. Separei várias perguntas aqui para a gente fazer. E estou muito feliz de fazer essa live aqui com o Jomar. Minha primeira live com as PEDs entrevistando, porque eu já fiz bastante live sendo entrevistado. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí. Eu estou testando aqui. Entrei antes para testar aqui áudio e tudo. Eu acredito que está tudo bem. A Lígia já está aí. O pessoal da Iriane. Eu estou usando óculos. Estou precisando enxergar agora. Então ele precisa usar óculos. Ela, o centro de dança aí, ó. Pessoal ligando aqui agora na hora da live. Vamos esperar o Jomar, eles que entrar às 5, eu entrei primeiro. Oi Fabiola, seja bem-vinda. Recife Forró, José Oliveira, José Júnior, que organiza aqui nossas lives também, dá um maior apoio. Oi Fabiola. Projeto das lives, as PEDs, né? Coordenado pelo José Júnior, Criação, Arte Digital, Cláudio Sobral, Desenvolvimento de Conteúdo de Entrevista, Anesca França, Desenvolvimento de Conteúdo de Entrevistadora, Gisele Andrade, né? Objetivo principal, né? Multiplicação do conhecimento, informação, contribuição para o desenvolvimento do profissional da dança e gestores de escolas com temas relacionados à área de gestão, marketing, jurídico e artístico, né? As PEDs que vem fazendo aí um trabalho maravilhoso nesse momento que a gente vive tão difícil para arte e dança na pandemia, e a gente vem aí fazendo essa ligação, né, da parte artística com a parte jurídica, entrando em contato aí com os órgãos públicos para ver se viabilizar algo de melhor para a dança e um apoio nesse momento tão difícil para a dança de Recife, né? As PEDs aí que vai fazer, acredito que 4 anos em maio, ou é março, ainda não tenho certeza, mais ou menos vai fazer 4 anos nesse período aí. As PEDs que foi muito difícil formar as PEDs, né, com muitas dúvidas lá atrás, mas ela está aí mostrando que é importante para a dança do Brasil, de Pernambuco principalmente. Ela que nesse período de pandemia fizemos mais de 14 cursos
Só o Jaime Arocho com a Quiri fizeram 7 cursos pelas PEDs, cursos profissionalizantes na área de dança. Então, as PEDs estão de parabéns, um trabalho aí de toda a diretoria, esforço, né, de dividir o seu tempo para se dedicar à dança profissional e aos profissionais principalmente. Então, esperando aí o Jomar. Será que ele conseguiu? Deixa eu ver aqui. Trabalho incrível. Trabalho incrível mesmo, né? É uma coisa assim, difícil nesse momento a gente ter tempo para a gente se dedicar a essa parte. E todo esse pessoal que eu falei aqui está de parabéns, porque vem se dedicando, tirando tempo para se dedicar um pouco aos profissionais, às pessoas que fazem a dança do Brasil, de Pernambuco. Esses profissionais, assim como o Jomar agora, que também super, como é que eu vou dizer, super dedicado à dança, e hoje eu acredito que ele está em 3 lives, vai sair dessa live, vai para outra. Então é muito difícil a gente trazer pessoas desse gabarito para nossa live aqui. Mas eu falei com ele agora, ele está entrando aí. Não sei se ele está conseguindo achar as pads. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje vamos falar do tema, né? Gestão em dança e profissional de dança, né? Gestor versus professor de dança. Qual o perfil do profissional que deseja ter uma escola de dança? Comenta aí, já vai comentando antes que o Jomar chegue. Você já vai comentando aí no nosso canal. Jomar está entrando. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos a Recife, Jomar Mesquita. Muito obrigado. Saudade dessa terra aí. Nossa, gosto muito de trabalhar aí com vocês, viu? Rapaz, eu estou muito honrado de ter você aqui comigo e com as PEDs, porque eu lembro de você lá atrás, na primeira vez que você veio aqui. Década de 90, a gente já começou a trabalhar muito aí, Recife, né? Década de 90, formação de professores, então muita coisa rolou nessa época. E eu sofri toda essa mudança que vocês construíram aqui, não só você, mas outros também profissionais, na época da campeonato de dança, né? Sim, exatamente. A edição tem até fotos aí, mas não é o objetivo agora mostrar fotos, mas tem muitas coisas aqui guardadas. E assim, eu estou representando uma demanda de profissionais de Recife, da minha época, que é fã do seu trabalho, fã do que você faz pela dança. Ainda agora eu estava falando sobre a importância que você tem, né, as montagens de espetáculos na dança de salão, a coreografias, tudo que você pleiteou nesse período todo, né, do seu surgimento até agora, dentro da dança de salão, e que isso, de uma certa forma, traz uma referência muito forte, principalmente aqui em Pernambuco. Quando você chegou aqui, a dança estava começando, a dança de salão, o período que também a Andréia, Gafeira de Sete Tchau, Renato Feijó,
começou a se implantar aqui. Embora Cláudio Sobral já existia, mas... Eu lembro muito de você fazendo as aulas, eu lembro aí nos eventos, viu? Eu sempre sempre fui muito centrado nessa questão de formação, até porque eu não tive formação acadêmica nesse sentido. Então, eu sempre busquei e busco ainda hoje me aprimorar nesse sentido, embora é muito difícil, porque, de uma certa forma, eu não sei se me colocaram para essa live por conta dessa questão de gestor e professor, né? Essa questão do gestor e professor é uma coisa que está incítrica dentro do meu trabalho, porque eu fui forçado a ser gestor, eu me acho mais professor e dançarino do que gestor. E a gente, de uma certa forma, essas pessoas que nasceram lá atrás, na dança de salão, elas foram forçadas a ser gestor, né? O quanto isso foi bom e o quanto isso foi ruim para a dança. De uma certa forma, a gente trouxe uma formação também. Então, a live ela começa muito nesse sentido, né? Mas, primeiramente, assim, melhor para falar da Mimulus nessa live do que você, Jomar. Falar um pouco sobre a Mimulus aí, você que tem experiência na dança de salão, diz respeito a montação de espetáculo, a formação de alunos, profissionais, bailarinos. Então, fala um pouco sobre a Mimulus e você que é o que eu posso dizer assim, como fã. Muito bem. De uma certa forma, a gente copia os bons. Maravilha. Seja bem-vindo a Recife. Em primeiro lugar, muito obrigado, né? Me senti muito honrado e contente de participar dessa live, né? Quando eu fui convidado, porque, primeiro, assim, eu adoro, assim, desde o início do nosso trabalho, né? Adoro trabalhar com a dança, tanto no lado prático dela, né? Dançando, coreografando, ensinando, mas também com a parte teórica, seja ela ligada a esse tema da nossa live ou quaisquer outras, né? Você falou, por exemplo, no início da sua fala sobre década de 90, quando a dança de salão iniciou em Recife. Iniciou assim, mais no sentido de abrir muitas escolas, etc., né? E, então, por exemplo, a gente tem tido muitas aulas de história das danças de salão. Amanhã mesmo vamos ter uma aula de história do samba. Então, adoro, assim, estou adorando esse momento, na verdade, essa parte, né, esse lado do pandemônio que me possibilitou, né, trabalhar muito esse lado que eu adoro trabalhar, que são aulas teóricas, que são as lives, que é conversar, falar sobre diversos assuntos muito pertinentes. Então, fiquei muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês contribuindo. Queria dar os parabéns, assim, por vocês terem conseguido constituir essa associação aí, as PEDs, né, Associação Pernambucana de Dança de Salão, porque, assim, eu acho que todo profissional de dança sabe o quanto é difícil, né, reunir, associar profissionais em prol, né, dos objetivos em comum, porque a maioria das pessoas, infelizmente, colocam na frente, né, as diferenças, as vaidades, a concorrência, e não tem a inteligência de perceber que quando a gente deixa isso de lado, e que o mais importante, né, tem público para todo mundo, né? Tem aluno para todo mundo. Então, assim, se a gente se une em prol de conseguir bons resultados, o que a gente consegue é muito maior. Então, parabéns para vocês por isso. Muito bem, quanto a Mimulus, a Mimulus esse ano está comemorando 30 anos, né? Tem muita gente que está achando que esse ano é um ano completamente diferente, atípico, por causa da pandemia, mas não é não, é porque a Mimulus está fazendo 30 anos esse ano, tá? Então, brincadeira, mas é um ano muito marcante para a gente, em todos os sentidos, é um ano muito marcante para todo mundo, né? Mas para a gente, para a Mimulus, tem sido também muito marcante, porque a gente tem feito muitas iniciativas e muitos registros dessa nossa história. Então, a Mimulus começou como uma escola em 1990, com os meus pais, né, muito resumidamente. Eu, naquele momento, estava fazendo uma universidade de engenharia mecânica, mas já apaixonado pela dança, já buscando minha formação em dança também, até que eu decidi formar, me graduar e depois mergulhar na dança. E já que nós estamos falando de gestão, essa parte, na verdade, assim, a minha ligação também com a parte de gestão começou nesse momento, porque eu estava na Universidade de Engenharia Mecânica, num momento em que eu já percebi que eu queria trabalhar com dança, que a minha paixão era dança, mas eu decidi levar o curso até o fim, por vários motivos. E um deles foi que existia uma ênfase na engenharia mecânica na época, que era a engenharia de produção.
E eu sabia que na engenharia de produção eu ia estudar disciplinas ligadas à administração, à economia, à gestão, né? Então eu falei, bom, independente do que vai acontecer, né, o que eu vá fazer, isso vai ser importante para mim, né? Aprender minimamente, né, de administração, de economia, de gestão. E isso acabou, eu não imaginava, não tinha a mínima noção naquele momento que eu iria acabar me tornando um gestor de uma escola de dança, de uma companhia de dança. Claro, sempre tive a sorte de ter os meus pais ali comigo desde o início, que sempre auxiliaram muito nesse sentido. Meu pai era advogado, a minha mãe pedagoga, psicóloga, muito empreendedora, e acabaram indo para o lado da dança como um hobby, como uma diversão, mas isso acabou se transformando num negócio, que é o que acontece com a maior parte dos profissionais de dança, né? Se apaixonam pela dança, começam a se dedicar a isso por lazer, por diversão, começam a dar uma aula aqui, outra lá, e dali a pouco, né, cai no nosso colo o quê? Você tem que administrar, você tem que entender de marketing, você tem que entender de administração, de economia, de faxina, né? De tudo. Faz né? tudo. Né? Exatamente. Mas, enfim, só concluindo essa introdução, aí depois nós começamos um trabalho com a companhia de dança, né? Iniciamos um primeiro grupo em 92 e acabou que a partir do ano 2000 esses dois trabalhos, da escola e da companhia, né, se tornaram independentes. Então, hoje a gente tem o trabalho da Mimulus Companhia de Dança e da Mimulus Escola de Dança, né, que são dois trabalhos independentes, mas que seguem paralelos ali. Em muitos momentos eles se cruzam, a gente funciona no mesmo espaço físico. Então, a minha mãe continua trabalhando conosco até hoje, é a grande gestora da companhia, os projetos de lei de incentivo, de patrocínio, etc. É ela que leva isso à frente, né? E também continua sendo a minha conselheira aí na parte de gestão da escola, que agora tem esse novo braço, que é a Mimulus Digital, né, que já estava nos nossos projetos há muitos anos, mas que por falta de tempo não saía. E agora saiu e veio para ficar. Então, muito resumidamente, essa é a minha história. Em 90, né, na década de 90, quando a gente introduziu aqui no Brasil a roda de cassino, o Lindy Hop, a bachata. Isso. Então, e também a convite do Chiro, né, grande produtor, que eu tenho muita saudade dele, produzir eventos maravilhosos aí. Então, a gente ia muito a Recife para ministrar oficinas, para trabalhar com o Chiro, fazendo apresentações, espetáculos, e depois seguimos fazendo isso a partir da década do século XXI também. Né? Então eu tenho um carinho muito grande por Recife. Recife é a capital do Nordeste, onde eu mais trabalhei até hoje. E, se me permite, em Recife foi onde eu recebi um dos melhores elogios que eu sempre cito nos meus cursos de coreografia para exemplificar o trabalho que a gente faz. Eita. Em 98, a gente estava dançando no Teatro Santa Isabel. É Teatro Santa Isabel, é isso mesmo, né? Santa Isabel. Não, mentira, era Teatro do Parque. Teatro do Parque. Santa Isabel não estava reformada ainda nessa época. Era Teatro do Parque, né? Não é? Chama Teatro do Parque mesmo? Teatro do Parque, infelizmente, está embargado lá há muito tempo e que pena. Fazendo protesto. Aquele teatro ali é mágico, porque, sei lá, tem uma energia muito boa. Infelizmente, está embargado lá. Eu não sei o que tenho grandes... Eu tenho excelentes memórias, lembranças. Eu me lembro de você ali. Já dancei, já fui espectador assistindo e já dancei do seu lado. Que legal. Pode não lembrar, mas a gente já dançou ali. Eu e a Fabiola Monteiro, uma parceria com ela também. Então, assim, Jomar, muito bacana. E eu me lembro de você, a última vez foi no CBT, no Congresso Brasileiro de Dança, e numa situação muito engraçada, porque eu fui fazer aula de... Era tango, eu esqueci o nome, o título, mas era tango para cinema, né? Cinema. E só tinha 3 pessoas. Ah, é? Eu acho que foi você, eu e outra pessoa, não me lembro. Mas eu achei engraçado porque o curso era muito importante para quem trabalha tango e quem trabalha dança. E tinha você, especialmente para esse curso, e eu fui... Eu achei engraçado. Depois eu saí lá comentando. Poxa, um curso importantíssimo, falando sobre os dançarinos de tango, vídeo e tal, e só estava eu, Jomar. Pessoal da dança, tudo em outros cursos, mas faz parte, né? Porque isso vem melhorando muito ao longo dos anos, né? O interesse, tem crescido muito o interesse, ainda bem, né, das pessoas, dos profissionais, dos estudantes de dança, pela parte teórica, né? A maioria, infelizmente, ainda se interessava muito só pelos passos,
mas isso vem crescendo, vem melhorando muito, né? Então isso tem sido muito importante, inclusive. Vamos às perguntas, porque para esquentar mais essa live aqui, dar um aspecto mais didático e dizer para você Sim. que as PEDs realizou nesse período da pandemia, acredito que 26 a 25 cursos eu não computei, mas nessa faixa aí, só o Jaime Arocha, com a Quiri, fez 7 cursos desses. Esses cursos são gratuitos para dança de salão. Pernambuco, legal. Mais ou menos 1h30, 2 horas de curso. Eu também mostrei um curso de metodologia no tango. Legal. E várias pessoas unidas, né, para fazer esse trabalho das PEDs, dando aula. Então, é um movimento completamente gratuito, não se ganha nada para isso, é um movimento de desenvolver a dança, de fazer a dança, como você falou aí, estudar. Eu acredito que não existe outro caminho hoje a não estudar, como se trabalhar, né, se capacitar em várias coisas que a dança precisa para desenvolver, né? Então, a primeira pergunta, para a gente não tem muito tempo, mas seria: o professor é gestor? Você já quase respondeu isso, né? Professor é gestor de academia, também está certo ele poder ser como você? Como você vê isso? Professor é gestor? Como você vê isso? Ele pode ser gestor, está certo? Ou ele tem que separar? Não sei se você entendeu. Tem que Sim, separar, entendi. Né? É uma briga muito grande isso. É professor, é gestor? Eu acho que é possível, né? É possível, mas o que os professores não podem esquecer é o quê? É a mesma coisa quando eu ministro os cursos de coreografia também. É a mesma coisa, quer dizer, o cara começa como professor, dali a pouquinho ele se vê como gestor, ele se vê como coreógrafo, ele se vê fazendo um pouco de cada coisa. Ok, né? Se ele dá conta de fazer, se ele tem tempo para isso, se ele tem capacitação para isso, maravilha, né? Mas é o que eu disse, ele tem que ter capacitação para isso. Então, o cara se ele é professor, não significa que ele vai ser também um bom coreógrafo. Então, é importante que ele estude para ser um coreógrafo. Da mesma maneira, a parte de gestão, né? Não é porque ele é professor e ele se torna dono de uma escola de dança que isso, né, o fato dele ser professor, significa que aquela escola vai dar certo. Ele pode ser um excelente professor e o negócio escola de dança, né, muitas vezes ele não prospera, mesmo que ali você tenha excelentes professores. Ele não prospera porque não tem pessoas competentes ali na área de administração, de gestão, de marketing, né, de finanças. Então, assim, é possível. É muito bom quando o professor ele tem ao lado dele alguém capacitado na área de gestão que possa dividir com ele essas tarefas, né? Porque é difícil. Eu comparo muito também, mais uma vez, com o trabalho que eu faço com a coreografia, né? Que eu estou dançando, estou lá no palco dançando, estou fora do palco dirigindo, né? Estou editando a trilha sonora, estou cuidando da luz, né? Então, é muito difícil você conseguir transitar por diversas áreas e muito exaustivo, né? Mas, nesse caso, foi uma escolha minha. Da mesma maneira também na área de gestão, mas na área de gestão eu não me considero 100% capacitado para levar à frente, né, o trabalho de gestão da escola de dança. Então, eu busco pessoas que vão estar comigo, que vão me auxiliar, que vão me prestar consultorias, que vão me assessorar nessa parte. Então, resumindo, possível? É possível. Mas o professor não pode esquecer que ele tem que buscar capacitação para isso, né? A capacitação. A gente tem muito hoje, né, nesse período que a gente está vivendo, muitas escolas fecharam no mundo todo, né? E muita gente que não compreende muito acha que é uma falência e, às vezes, de gestão é saber a hora de fechar e a hora de abrir também, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa acha que, meu Deus do céu, a minha escola vai fechar. Não, cara, se é para fechar, você como gestor tem que ver se é para fechar, você vai estar trabalhando no vermelho ou trabalhando... Exatamente. Então tem que ter esse discernimento, né? Até para fechar, né, é importante ser um bom gestor, para concluir, né, para saber, eu fecho, eu não fecho, é a hora de fechar, eu fecho agora e reabro lá na frente, né? Até para isso é importante ser um bom gestor. O Bias colocou aqui, o professor
quando discorda do proprietário. Sim, esse é um embate, né, que é natural de acontecer em qualquer parceria em um negócio, né, em qualquer sociedade ou, né, por exemplo, comparando mais uma vez na área de coreografia, às vezes é um embate que acontece também entre o criador, o coreógrafo e o produtor, né? O produtor está com o olhar às vezes voltado para o espetáculo como negócio. O coreógrafo está com o olhar ligado na criação. É o mesmo paralelo que eu faço, né? O professor está com o olhar, muitas vezes, só ligado ali na aula, na didática, na técnica, enquanto que o gestor ele tem um olhar voltado para outros aspectos que tem que, né, ambos têm que fazer concessões. Isso é que eu acho importante. O professor ele tem que escutar o gestor e fazer concessões e entender e levar em conta, né, alguns aspectos. E, idem, o gestor também tem que escutar o lado do professor, né? No caso do gestor aí, né, é o que as pessoas falam sempre o patrão é ruim, né? Nem sempre o patrão é ruim. O patrão sabe o patrão sabe do que ele está segurando ali naquele momento, o que ele deve fazer, né? Muitas vezes por exemplo, eu falo por mim, hoje eu estou trabalhando para 3 academias. Então, eu vejo muito bem que eu já tive academia, eu sei mais ou menos o que o cara está passando nesse momento. Para gerir essa questão do professor que trabalha para ele. Então, eu tenho muito conversado com cada professor, porque cada escola tem a sua maneira de trabalhar, a sua gerir, e eu tenho que me adaptar a cada um desses. Então, essa pergunta aí é bem interessante nesse sentido, né? O Brasil, né, e eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que você trabalha com muito pós-graduação e deve falar muito dessa área, então eu vou fazer essa pergunta para você. O Brasil, ele qualifica bem o profissional de dança, especificamente essa questão de gestão em dança? Ele tem especificamente essa capacitação hoje para o profissional? Ou ele é muito em cima do que os profissionais construíram até hoje? Ou os dois juntos? Eu acho que como é que você fala sobre isso? São vários aspectos aí que são importantes a gente colocar, né? No Brasil, acho que não somente no Brasil, mas de uma maneira geral, por causa de toda a história das danças de salão, né? Que teve o seu período de ouro, depois entrou no período que eu chamo de hibernação e teve um ressurgimento, um boom em todo mundo a partir da década de 90. Então, o que eu quero dizer? As escolas de dança, o professor de dança, o profissional de dança de salão, nesse formato que a gente conhece hoje, as danças de salão como a gente conhece hoje, elas surgem, claro, vem toda uma bagagem de séculos, mas elas surgem ali ou elas ressurgem a partir da década de 90. Ou seja, é muito recente, né, a formação da figura do professor de dança de salão, né? Então eu costumo dizer que as danças de salão, em todos os sentidos, nos palcos, na área de gestão, na formação do professor, ela passa ainda, eu costumo dizer, por uma adolescência. Ou seja, é aquele adolescente que ainda está descobrindo, né, qual que é o melhor caminho que ele tem que tomar, o que ele vai ser quando crescer, né? Eu acho que nós, há alguns anos atrás, éramos ainda pré-adolescentes, né? Agora a gente já é adolescente, já quase indo para a idade adulta, né? Ou seja, é o que você disse, eu dou aula em curso de pós-graduação, formação de professores. Sábado passado mesmo eu ministrei um curso maravilhoso de formação de professores, que é ensinando com eficiência e eficácia. Enfim, quais qualificações um professor de dança precisa ter? Isso também ainda está sendo descoberto por esse adolescente, né, dança de salão. E para o gestor, a mesma coisa. Agora, nessa área de gestão, que eu acho que tem acontecido também nos últimos anos, e recentemente com essa questão da pandemia, mais ainda, né, é que os professores despertaram, né, para essa necessidade deles entenderem de marketing digital, principalmente nesse momento, né, administração e etc. E eu acho importante que os professores também não se esqueçam o seguinte:
é fundamental, eu não discordo, não, é fundamental, né, que a gente corra atrás dessa formação no marketing digital, da administração, senão a gente vai continuar como professores e cadê os alunos, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, às vezes, em alguns casos, acontece o inverso também. O cara entende muito de administração, de finanças, de marketing digital, mas na hora que vai dar aula, cadê o conhecimento de dança? Né? Então, por isso que eu falei assim, é importante que se o cara ele tem condições, ele tem aptidão e capacitação para fazer os dois, lindo. Mas cuidado também, porque senão você vira um especialista na área de gestão, de marketing digital, mas cadê a qualidade do que você vai ensinar? Né? Então, isso eu acho que a gente não pode esquecer também. Nesse período que a gente vive, né, de convívio e de incertezas, né, vamos falar assim, o profissional, muitos, é normal, né, eu acho, que esteja um pouco perdido. Por exemplo, quem não está perdido não está fora desse mundo. Quem não está perdido, mundo, exatamente. Né? Quem está muito bem, né? Quem está muito bem. Igual um meme outro dia. Quem não está confuso com essa história toda está mal informado. Porque se você estiver bem informado, você está confuso. Quando começou a pandemia, eu fiquei meio assim. Aí foi uma semana para cair dar um estado. Vamos dar aula online. Não, vamos parar não. Então, e agora estamos trabalhando mais do que quando trabalhava presencialmente, né? Sim, trabalhando muito mais agora que presencialmente. Sim. A gente falou, né, dessa questão do professor e gestor. E você conversando aí vem outras perguntas na minha cabeça. Em relação à questão de gestão, a gente voltando de novo, porque a gente não tem como deixar isso de lado, na referência que você tem lá nos anos 90, como que a gente vive e pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Então, eu acredito que a gente tem uma gestão antes, uma gestão agora, nesse período, uma gestão pós-pandemia. E vai estar sempre mudando, e por isso a gente, como qualquer profissional, a gente tem que estar sempre estudando e se atualizando, né? Vai estar sempre mudando. Você acha que um profissional de dança, ele estava acomodado nessa gestão? Você falou agora, mas ele estava acomodado nessa gestão, que não acontecia nada, não tinha tufão, tsunami, aqui não tinha... Trabalhar com dança, eu vou fazer o que eu acho, certo? E agora ele muda a cabeça para a gestão dentro da pandemia e pós-pandemia ele vai mudar, ele é obrigado a mudar. Entendeu? Não, eu acho que a gente não pode generalizar de forma alguma, né? Eu acho que tem de tudo, né? Tem aquele profissional que estava muito bem inteirado, capacitado na área de gestão, de marketing digital, inclusive. Tem aqueles que estavam completamente alheios a tudo e de repente tiveram que dar uma sacudida, né? E alguns nessa sacudida acabaram não conseguindo, né? Se reinventar, outros, né? Não, né? Mas eu acho que é como toda crise, né? Como todo momento de crise que a gente vive. Quando eu falo de crise, não é nem normalmente a gente pensa nessa palavra crise só no sentido econômico, financeiro, né? Todo momento de crise pela qual a gente passa, às vezes é uma crise pessoal, né? O fim de um relacionamento, uma morte, alguma coisa assim. Todo momento de crise para a gente tem que transformar num momento de crescimento, de aprendizado. Né? Então, eu acho que os bons profissionais, tanto na área do ensino quanto na área de gestão, são aqueles que vão aproveitar esses momentos de crise, e esse é um deles. Não adianta a gente pensar que essa passou, não, vai vir outra. Pode não ser uma pandemia, mas vai vir outra, e vai vir outra, e vai vir outra. Então, se a gente não estiver preparado, né, a gente não sobrevive. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de crise justamente para crescer, para aprender, para melhorar, para se adaptar, né, para modificar rumos. Então, os bons profissionais são esses. Então, assim, vou respondendo a sua pergunta, a gente não pode generalizar. Eu acho que tinha, sim, tem, né, excelentes profissionais lidando com essa parte de gestão maravilhosamente, né, mas, claro, muitos não estavam realmente acomodados.
e agora tiveram que dar uma sacudida, né? Então, tem de tudo. E tem aqueles, como eu falei, né, que nessa sacudida estão esquecendo a importância da qualidade do ensino e estão achando que o que importa é só a área de gestão de marketing, né? Então, a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio e né? trazer a parte boa, o lado do copo meio cheio, né, que as crises nos trazem, né, que a gente pode sempre ir para o lado ruim ou ir para o lado bom, e os bons profissionais são aqueles que aproveitam, exatamente, fazem do limão uma limonada, né? Legal. Esse equilíbrio, né, que você falou, que a dança precisa Sim. ter de dividir, vamos dizer, eu preciso entender um pouco de marketing, um pouco de gestão, um pouco de coreografar, um pouco de... Isso faz Sim. parte da dança. Para você faz parte da dança, ou isso a gente está sendo obrigado a fazer essas funções. Somos obrigados a fazer. Há uma diferença, né? Faz parte da dança, eu acredito assim, ser obrigado a trabalhar nessas questões. Todas dentro da profissão, né? Porque eu vejo... Não, eu acho que é uma... Desculpa me interromper. Eu acho que é uma opção, né? Eu acho que a pessoa pode optar, o profissional pode optar por, né, lidar com todas essas áreas, ou não. Ele pode optar, não, eu quero ser somente o professor, o dono da escola, e eu vou colocar um sócio ou um profissional contratado para fazer a gestão, né? Então, assim, é uma opção. Agora, eu acho que minimamente a gente tem que entender, mesmo se eu opte como professor por por fazer assim, né? Eu vou contratar um outro profissional, vou chamar um sócio para ser o meu gestor, minimamente eu tenho que entender. É igual, mais uma vez, eu faço um paralelo. O coreógrafo, ele não precisa ser também o cenógrafo, o figurinista, o iluminador e o cara que vai criar a trilha sonora, né? Mas minimamente ele tem que entender de cenografia, de figurino, de maquiagem, de iluminação, de trilha sonora, para que pelo menos ele consiga dialogar com esses outros profissionais, coordenar essa equipe. É o mesmo caso, né, do professor. Ele não precisa necessariamente ser também o gestor, mas ele tem que minimamente entender para poder, né, ter essa harmonia, conseguir ter essa harmonia, né, com o seu trabalho como professor e o trabalho de gestão, né? Importante encontrar o seu perfil, né, nesse parâmetro todo que você falou, né? Sim, sim. Esse perfil, né, que é a pergunta, qual o perfil? Esse perfil, sim. O cara vai ter que saber, né, que perfil ele se enquadra para ele dar certo. Não tem perfil errado nessa hora, seria suicídio. Seria encontrar o perfil, porque nesse período agora surgiu, né? Surgiu, já existia, mas surgiu forte, né? A capacitação em marketing, o trabalho de home office, todo nesse período agora está todo mundo ensinando isso, né? De uma certa forma. E alguns profissionais buscando, de uma certa forma, que eu também acho importante, porém, também acreditar que isso não é de uma hora para outra. É tudo, para mim, é uma construção. Exatamente. Se você não fez agora, não adianta ser... Adianta, sim, se você pensar que você tem que começar... Sim. Aí eu sei que não é da hora para outra, tem que ir com essa consciência, porque muitas vezes... E é importante ter essa humildade de reconhecer, olha, eu não entendo disso, né? Eu tenho que me capacitar para isso, e aos poucos, né? E ter essa humildade para se colocar como aluno. Às vezes, professores que estão aí no mercado há tantos anos e que têm que voltar a se colocar como alunos numa área que eles não entendem, né? Não somente isso, mas também se reciclarem, né? Mesmo na área do ensino, né? A gente está sempre, né? Independente do tempo de fazer, está sempre se reciclando, olha. Essa aqui é a Nina, ela sempre dá uma parecida assim em algum momento das lives. Essa é a Nina de 8 anos, eu tenho também o Ben de 2 anos, né? Com quem eu divido o meu computador, o meu home office, nesse pandemônio todo. Né? Então é igual nos filmes de Almodóvar,
a mãe dele sempre fazia uma aparição assim rápida em algum momento, né, dos filmes, fazendo uma coisa às vezes muito engraçada até. O Hitchcock, em todo filme, ele também aparecia ali numa cena rapidinho, às vezes só passando lá atrás. A Nina está fazendo mais ou menos isso. Ela sempre dá uma aparecida em um momento das lives. Eu a vi na live do Chocolate, acho, com você. Sim. E eu assisti várias lives com você já. Uhum. E parabéns, as lives excelentes. Acho que todo mundo deve assistir, viu? É importante. Obrigado. Aliás, já convido o pessoal. Agora, 18 horas, assim que terminar a nossa, eu começo uma com a Sheila Aquino. Essa semana a gente teve aí. A gente teve Marcelo Chocolate, Carlos Bolacha, Sheila Aquino. A gente focou no samba, culminando nessa aula de amanhã. Fica o convite aí para o pessoal de uma vez, de 10 às 11h30 da manhã. É uma aula de história do samba. Fica o convite aí para o pessoal. Um abraço a Sheila Aquino. Isso aí. A gente tem as PEDs, que você deu os parabéns, falou das PEDs. Uhum. O que você diria para a Associação Pernambucana? Eu não sei se você convive com outras associações, se participa. Estímulos, de uma certa forma, é uma associação, né? Pelo que ela faz, pelo que ela faz. Mas, assim, o que você diria para as PEDs? O que você diria em termos de gestão? O que as PEDs, uma dica, né? O que as PEDs pode fazer pelo profissional de dança nessa área? Eu acho que em toda área que você quiser pontuar, mas está falando de gestão, mas pode ser gestão que a PEDs precisa, né? Como associação, de gestão para ela continuar firme e forte, né? Com os objetivos dela. No objetivo que foi colocado aqui hoje no início da live, principal em contribuir de uma certa forma, fazer esse link, né, dar uma representatividade, porque representatividade da dança é uma coisa muito difícil, né? E você é um dos representantes da dança, como tem outros também, então tem que conseguiram um certo know-how na dança e de uma certa forma são representativos. E a PEDs, ela quer ser representante da dança, dos profissionais, dar esse suporte, por isso que está trazendo você aqui, trouxe o Jair, está tentando trazer o Carlinhos, trouxe outros profissionais aqui que eu não vou lembrar agora, mas o objetivo das PEDs é esse, iniciar, fazer a dança movimentar e da maneira certa. O que você daria para as PEDs nesse sentido? Eu confio muito no que você fala, e eu acho que a maioria da dança de Recife também, eu acho que é muito importante a palavra hoje aqui. Sem rasgar cedo. Maravilha. O que você fala? Bom, eu acredito no seguinte, eu acho que um dos preceitos assim, na área de gestão, né, ou seja, na área de liderança, é a gente sempre lembrar, né, qual que é o nosso objetivo final, qual que é o foco, né? E então, tendo esse olhar lá na frente, né, qual que é a minha meta, onde eu quero chegar, né, o que eu tenho como objetivo final. Eu não me deixar desviar a atenção, desviar esse foco, né? Por exemplo, no caso de uma associação, como eu citei no início, com problemas ligados à concorrência, né, com problemas ligados a, enfim, outras áreas, né, outras interferências que sempre aparecem, né, que às vezes vão nos puxar, vão nos desviar desse objetivo final. Então, se a gente tem como foco, né, como objetivo o quê? As PEDs, nesse momento, por exemplo, pelo que eu tenho visto, e parabenizo vocês querem levar uma melhor formação para os professores, né? Então, vocês querem levar uma melhor formação para o profissional de dança de salão, seja ele professor, gestor, enfim, não importa, né? Então, assim, é deixar de lado, no caso de uma associação, por exemplo, deixar de lado as rivalidades que são naturais de existirem entre uma pessoa e outra, né? Então, você tem, dentro de uma escola de dança, né, ali na equipe de gestão da escola de dança, que às vezes congrega o gestor, o professor e pessoas de outras áreas ali também, você tem interesses, às vezes, diversos, né? Mas se a gente pensa, se cada um daqueles profissionais daquela equipe, e se o líder delas, principalmente, consegue harmonizar
consegue fazer com que as pessoas entendam o quê? Olha, essa ideia que você está dando, isso que você está propondo, né, é legal, beleza, mas ele desvia o nosso percurso, né, desvia o curso para o nosso objetivo final. Então, olha, compreenda, deixa ela de lado, no momento oportuno a gente volta a ela, né? E fazendo uma analogia novamente com a parte de coreografia, é o que, por exemplo, um bom líder como coreógrafo, ele procura fazer. Escutar todos os liderados, todas as pessoas da equipe, absorver, aproveitar todas as boas ideias, né? Mas fazer com que as pessoas entendam que, olha, essa sua ideia, beleza, eu não vou utilizá-la, porque ela não vai ser o ideal nesse momento para a gente chegar nesse objetivo final. E os integrantes da equipe, os liderados, terem maturidade para entender o quê? Ok, esse cara está falando isso, ele não aceitou a minha ideia, não é porque ele não gosta de mim, né? Não é pessoal. Né? Ele não está aceitando, por quê? Porque nós temos que lembrar que o nosso foco é X, a nossa meta é aquela. Então, realmente, essa ideia do outro ali vai funcionar melhor para isso. Ou mesmo que a pessoa até não concorde. Não, eu acho que a minha ideia é que deveria funcionar. Mas, ok, a gente está ali dentro de uma associação, a gente está ali, né, tendo que levar em conta diversas outras opiniões, diversas outras ideias, sem desviar o foco, né? É o que alguém colocou aqui também, ser mais humilde é importante, né? Mas deixar o ego de lado, que é o que alguém falou aí também. Né? Então é lembrar disso. Nem sempre a minha ideia vai ser aceita. Né? E aí é mais do que nunca no mundo atual, né? A gente tem que aprender a lidar com as diferenças, a gente tem que ter tolerância. Então eu acho que isso é fundamental. Conseguir lidar com as diferenças, ser tolerante, para que a gente consiga conviver em sociedade. É o mesmo preceito aí que a gente precisa para conseguir levar adiante, gerir bem uma associação de dança. Né? Ainda mais a dança, que às vezes lida com tantos egos, vaidades, né? E eu sou mais bonito que você, eu danço melhor do que você. Não é não? Na hora da gestão não tem dessa, né? Ninguém está aqui para discutir se eu danço melhor, se eu ensino melhor, se eu sou mais bonito ou mais feio. Vamos pensar no finalmente. No finalmente, né? Você está falando aí e veio um filme aqui na minha cabeça em relação à formação das PEDs. A formação das PEDs. Eu sou da quinta formação. Eu sou da quinta formação das PEDs. Em todas que tentaram fazer associação, eu estava dentro. Sim. E da última vez que eu estava na formação da associação, eu mais o Valdec, que é um profissional antigo aqui, a gente decidiu... Conheço o Valdec. Valdec é famoso. Aí eu e o Valdec, a gente tem que botar alguém para ser presidente que não seja profissional de dança. Que tenha muito tempo de dança, que entenda daquilo. Aí a gente junto, conversamos, e não é que deu certo. Hoje a gente tem a presidente Nelly Holanda, que tem formação em balé clássico e é arquiteta, e ela hoje gere as PEDs com maestria, e, claro, junto com grandes profissionais que eu já falei aqui, Gisele... Deixa eu só fazer deixa eu te interromper um pouquinho aqui. É porque você falou da Nelly Holanda. Então eu não posso deixar de responder, porque eu lembrei que eu não posso deixar de responder ela, principalmente porque ela é a presidente, né? Porque ela falou lá no início, quando eu falei assim, ela fez uma pergunta assim, qual foi o elogio? Porque teve um momento lá no início que eu falei assim, ó, o elogio mais importante que eu já recebi na minha carreira foi em Recife, em 1998. Mas eu não citei qual foi, né? E aí ela perguntou lá, qual foi o elogio? Então, você falou nela agora, eu lembrei. O elogio, só rapidinho. Em 98, dançando lá no Teatro do Parque, quando terminou a apresentação, no festival, com vários profissionais de dança de salão apresentando, o coordenador de dança da Funarte, na época, estava lá assistindo, convidado pelo Chiro, e aí ele chegou para mim no final e falou assim, olha, que aí foi esse o elogio, né? Eu queria te dar os parabéns porque a sua apresentação foi a primeira apresentação de dança de salão que eu já assisti, que eu não saí com a sensação de já ter visto isso antes em algum outro lugar. Né? Ou seja, eu saí de lá pensando, eu falei, pô,
Ele pode ter achado horrível, ele pode ter achado que eu dancei mal, ele não falou que eu dancei bem, ele não falou que a apresentação foi bonita, ele não falou nada disso. Ele falou, a primeira apresentação de dança de salão que eu não saí de lá com a sensação de já ter visto isso antes em algum outro lugar. Ali, para mim, em 98, foi que caiu a ficha assim, falou, pô, estamos como companhia conseguindo fazer diferente, conseguindo inovar, conseguindo trazer propostas novas. E até hoje é isso que a gente procura fazer, ou seja, fazer com que o público saia do teatro, tendo gostado ou não, mas que não tenha sido somente mais uma dança que passou pela vida dele, que marque de alguma forma. E aí, trazendo para o nosso assunto aqui, eu acho que é esse também o grande conselho que eu dou para o gestor. Tem um curso que a gente ministra, que inclusive tem lá na Mimos Digital, quem quiser adquirir, Criatividade e Liderança, que é um curso muito voltado para o gestor, que ele tem que ser criativo, ele tem que ser um bom líder, né? Então, na área de gestão, isso também é fundamental. Qual produto eu vou levar como escola de dança? Né? Qual produto eu vou fazer com que os meus professores proporcionem, né, para o meu cliente, que não vai ser somente mais um produto que ele vai encontrar em qualquer escola ali da esquina? Qual é o meu diferencial? Né? O que eu tenho para oferecer, né, para o meu cliente, para o meu aluno de dança ou quem quer que seja, que vai marcá-lo, né, que vai fazer ele se lembrar? É o paralelo que eu faço também com uma refeição, com um almoço. Né? Aquele almoço que você come ali no restaurante da esquina, no self-service da esquina, né? Ele pode ser um excelente almoço, ele pode cumprir a função de te alimentar, né? Beleza. Mas no dia seguinte, você nem lembra mais o que foi que você comeu. Você pode sair de lá, né, satisfeito, alimentado, beleza. Mas aquele almoço... Né? Hã? E o profissional tem que saber qual produto que ele convence, né? Porque muitas vezes ele quer vender um produto que ele não convence, ele precisa encontrar nele. Questão eu acho que são duas palavras diferentes também. É o convencer, né? Que nesse curso, inclusive, para professores e esse de gestão, que é criatividade e liderança, eu falo muito isso assim, que é o artista no palco. O que é a principal coisa que o artista tem que fazer no palco? Convencer o público. Não adianta ele ter técnica se ele não convence o seu público de que ele tem técnica. Ele pode estar ali inseguro, né? Mas se ele convence, né? O que o professor na sala de aula precisa fazer com o aluno? Ele precisa convencer o aluno, né? Não adianta o cara saber dançar super bem, ter uma técnica excelente, se ele não fala com segurança e se ele não convence o aluno. E, de uma maneira geral, né, o que um líder tem que fazer com os seus liderados? Tem que convencer os seus liderados, né, de que o que ele está propondo, né, é bom, é legal. Então, assim, voltando ao almoço self-service, o que nós, como gestores, ou os gestores, né, tem que buscar. E, em paralelo, o professor tem que buscar proporcional para o aluno. Não é um almoço self-service. Ele tem que sair de lá, né, como se tivesse comido naquele restaurante gourmet, com um chefe maravilhoso, que às vezes você pode até ir num restaurante maravilhoso, pagar caro, é um dos melhores chefes, mas você não gosta da comida. Ok, mesmo não gostando, aquilo lá não foi só um almoço a mais. Foi uma experiência que te marca de alguma forma. Esse é o risco que um coreógrafo, um artista se propõe a correr. É o risco que um bom gestor, um bom líder também se propõe a correr. Ou seja, não sendo só mais um, eu estou correndo, me propondo a correr o risco de quê? Das pessoas também não gostarem. Mas eu acho que esse lugar, claro, você não vai ficar correndo risco sem, né, estudar bastante antes. Mas esse lugar de se propor a correr o risco, né, e então conseguir arrancar não somente aplausos e sorrisos normais, mas você corre o risco de pedir bis, do cara querer continuar frequentando a sua escola, comprando o seu produto para o resto da vida. Né? Esse elogio mudou a sua concepção ou fez você insistir nesse foco? Não, não é que mudou a minha concepção. Na verdade, naquele momento eu me dei conta de que eu já estava, né, há alguns anos, né, criando ali, experimentando criar coreografias, mas naquele momento eu me dei conta de que, opa, é isso que eu quero.
E até hoje é o que eu digo, quer dizer, quando a gente vai criar um espetáculo, ou quando a gente vai oferecer um produto como gestor de uma escola de dança, eu não sei, num primeiro momento, onde é o que eu vou chegar. Qual vai ser o resultado final como espetáculo ou qual vai ser o resultado final como experiência que eu vou proporcionar para o meu cliente. Mas eu sei exatamente aonde eu não quero chegar, que é nesse lugar comum. É de ter sido somente mais um professor que passou por ele, mais uma dança que passou pela vida dele, né? Ou de ser somente mais uma escola aonde ele entrou. Né? Então, é buscar isso. Sabe o que é engraçado, João Mar? A gente Sim. está fazendo uma live depois de, acredito, 20, 15 anos aí. E quando a primeira vez que eu fiz aula com você, eu vi isso tudinho. Não precisou você me dizer isso. Mas eu vi, a gente vê, né? A gente está focado no que a gente quer aprender. A gente vê no profissional os objetivos, o foco, onde o cara quer chegar. E aí você pensa, poxa, eu posso seguir essa linha, eu posso pegar isso, eu posso pegar isso. Quando você tem essa inteligência para sacar o que você precisa dentro de um processo de gestão do teu trabalho, da tua dança, do que você quer fazer. Então, eu vi muito isso lá atrás. Eu assisti espetáculos e as pessoas às vezes assistem espetáculo e às vezes saem deslumbrado com a beleza, mas às vezes não vê o que o espetáculo pode te ensinar também, né? Sim. Se eu estiver errado aí, você me corrige. Lado direito sobe, do lado esquerdo de quem sobe, você só errou o lado. Errei o lado, tá vendo? Sorrindo esse negócio. E Dolores, tá certo? Sim, exatamente. Tempo. Dolores e o outro por um fio. Eu assisti esses três aqui. Maravilha. Eu não assisti os outros. Assistir pessoalmente não é a mesma coisa de assistir em vídeo, né? Claro, é muito diferente. E foram espetáculos que mudou minha dança, a maneira de... Mesmo que você faça o clichê, como você fala bastante sobre a questão da dança de salão, num palco às vezes seu clichê, eu já tenho escutado você, a gente pensa em trazer o tradicional, não sendo tão clichê como é. Por exemplo, hoje eu conheci na parte de tango, mas eu busco dançar o tango para o brasileiro, porque o tango para o argentino é uma coisa. Mas de uma época para cá, onde eu quero chegar com isso? Eu estou dançando para brasileiro ou eu quero mostrar o meu tango para o argentino? Então aí você acaba mudando a maneira de você gerir o que você quer da sua dança. Então isso aconteceu muito comigo, né? Eu acho que é importante falar, porque acaba dando uma orientação para o cara que está aí do outro lado da câmera aí perdido, tentando se achar. E muitas vezes a gente passa, né, de uma certa forma, pela mesma situação de formas diferentes. Eu acredito que você já passou por isso também. Então, queria dizer que não só como outros, mas indiretamente, eu fiz um curso com você de composição coreográfica, que também eu fiz 2 vezes. Eu fiz um com você e fiz uma com a Mimos, que foi o pessoal que trabalha com você. E foram cursos que realmente também você vai pensando numa coisa e sai de lá com outro pensamento. E isso foi muito bacana para mim. Bom. E que é legal passar isso, e eu acho que é sem querer fazer propaganda, mas passar para as pessoas uma informação que é importante, que eu vejo que muitos profissionais não atingiram, às vezes porque não tem a orientação, às vezes por não acreditar, por não ter uma referência que te diga isso é bom, isso faz parte, é legal, vai fazer. É como um filme, você assistiu aí, você falou, já me interessa em assistir esse filme. Você falou em filme, desculpa te interromper, é outro paralelo que eu faço nos meus cursos, sejam os cursos de criação, composição coreográfica ou os cursos ligados à gestão, como criatividade e liderança, que eu citei. E aproveita, inclusive, né, no Mimos Digital, na nossa plataforma, tem todos esses cursos disponíveis lá. História da dança, música para quem dança, criatividade e liderança, composição coreográfica, fora os cursos de dança mesmo, né? Enfim, o paralelo que eu faço é o seguinte... Temos 2 minutos. É o que eu chamo de teoria do drama. Ou seja, rapidinho, é o que a gente tem que pensar sempre, que o autor de novela, o que ele faz para que a gente queira assistir o capítulo seguinte? Ele gera expectativa. Nós, como professores numa sala de aula, temos que gerar expectativas para manter
né? O aluno ali atento ao que você quer. E os gestores têm que pensar em produtos que vão gerar expectativa, desejo de querer mais, de assistir mais no seu cliente, né? Isso é fundamental. Ô, Jomar, a gente tem 1 minuto, estamos chegando ao fim. Eu não, desculpa, não olhei a hora, olhei agora aí, 2 minutos. Mas, cara, muito feliz, eu acredito que todo mundo gostou. Você está de parabéns mais uma vez. Não sei o que você está fazendo, que você não mudou nada nesses tempos.